Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Leonardo, seu professor de filosofia. Na videoaula de hoje nós vamos conhecer mais o pensamento aí desse grande filósofo, grande influência do nosso ocidente, Platão. Se liga aí, roda a vinheta! Bom, galera, espero que vocês tenham já organizado o material de vocês aí para a gente estudar. A gente hoje vai falar um pouquinho mais sobre o pensamento de Platão, né? Platão é um apelido, a gente já sabe, né? Platão é um apelido carinhosamente dado aí por Sócrates ao grande aluno dele, Aristóteles, né? Não vai confundir com Aristóteles, não, Aristóteles. Então, Platão é só um apelido que significa costas largas, né? Já ouvi falar que significaria costas largas, ok? Platão, gente, ele foi o grande, né, construtor aí da ideia da academia. Ele nasceu aí na época de Sócrates, foi aluno de Sócrates, estudou medicina. Dizem que a família de Platão é da tradição do grande, né, grande médico grego chamado Hipócrates. Bom, galera, o que a gente tem que saber? Né? Ele cria, então, após a morte de Sócrates, ele cria, então, a academia, que é um espaço cedido para Platão, para ele lecionar, né, os estudos de filosofia dele. Ele fica com medo de lecionar nas ruas, igual Sócrates fazia, então ele acha melhor concentrar as suas energias entre quatro paredes. E na academia, nome dado em homenagem, né, ao grande academo, amigo e herói, né? Amigo, herói aí de Platão. E aí ele fazia todos os seus alunos lá se inscreverem, né? Podia escrever mulheres também. A grande questão é que quem fosse estudar na academia tinha que ser sempre presente, tá sempre presente lá. Não poderia ficar o tempo todo trocando aí indo dia sim, dia não, né? Sempre a frequência era importante, ok? Então, esse detalhe é muito legal para a gente entender o grande Platão. E aí, a academia, gente, o que eles faziam aí, né? Platão, então, ensinava na academia os alunos a terem aí aulas de filosofia, né? Essa filosofia era entendida como o ensino da dialética, da matemática, né? E também eles faziam uma espécie de educação física, tá? Platão tinha preocupação corpo são, mente sã. Então essa preocupação platônica com o corpo e a mente, isso era muito importante dentro da academia, tá ok? Não esqueçam disso, Platão sempre influencia corpo e alma. Bom, gente, Platão propõe a sua filosofia, não é à toa, vem de um grande problema, né? As ideias de Heráclito e Parmênides. Qual que é o grande problema que Platão resolve, né? É como que as coisas podem mudar, se transformar e permanecer elas mesmas. Esse é o grande problema que Platão tenta solucionar e, inicialmente, ele traz uma solução para esse problema, tá ok? Então a ideia é, dentro da filosofia de Heráclito, tudo muda, tudo se transforma, pantarrei, né? É a expressão grega para falar da transformação, do fluxo, da mudança, né? Que todas as coisas passam. E Parmênides vai falar que não, o ser né? O ser não pode mudar, nem tudo muda. Se o ser mudar, a coisa deixa de ser a coisa. O ser, né, ele não pode mudar porque senão a coisa não tem uma identidade. Lembra do princípio da identidade? Ele é muito importante aqui. E a coisa, né, se a coisa mudar, a coisa vai deixar de ser aquilo que ela era e passa a ser um novo ser. E aí a gente teria, né, um grande problema aí. Bom, a solução de Heráclito, né, e Parmênides, Platão consegue enxergar através do seu grande professor, Sócrates. Né? Sócrates falava que nós temos aí, nós somos homens formados por corpo e nós temos também a alma, que é um elemento essencial aí para Sócrates. Platão se inspira nessa ideia. Tá? Platão se inspira nessa ideia e Platão chega a propor de que nós temos, né, duas dimensões, uma corporal física e uma parte não física
que é espiritual, que é a parte da alma, claro. Bem, isso aí Sócrates já dizia. E aí? Bom, Platão também acredita em duas realidades. Um mundo físico, esse mundo que a gente está aqui agora, e um mundo paralelo a esse mundo, que seria aí o mundo das ideias, ok? Vamos entender então como é que isso acontece? Olha só, para Platão então existem dois mundos, né? O mundo sensível, o mundo dos fenômenos, e o mundo inteligível, o mundo das ideias, né? O mundo sensível, gente, corresponde ao mundo em que Heráclito fala que tudo muda, tudo se transforma, né? Que é o mundo da physis para Platão, né? Esse mundo da physis, a gente conhece ele através dos sentidos, né? Da visão, da audição, do tato, do paladar, do olfato. Então, esse mundo a gente conhece a partir da percepção sensorial. Todas as coisas que a gente conhece desse mundo, elas são físicas, né? Elas têm um corpo, elas são coisas concretas, né? A gente pode pegar, sentir o cheiro, ver, observar, analisar os objetos. Agora, os objetos do mundo inteligível, eles não são, né, percebidos pelos sentidos, eles não são vistos pelos olhos, né? Eles não são sentidos pelo tato. Então são coisas mais abstratas. Por quê? São coisas de um mundo que está além do mundo físico, né? O Aristóteles vai falar desse nome, metafísica, aquilo que está além do mundo físico, não é verdade? Então eles são percebidos pela razão, essas coisas são conhecidas pela nossa razão. Por isso a gente vai falar da teoria das ideias, porque corresponde à teoria onde tudo acontece no mundo inteligível. Platão acredita, então, que se a gente conhece o mundo físico, o mundo empírico, através da experiência sensorial, empírica, né, usando os sentidos, esse outro mundo a gente conhece, então, ele a partir da experiência racional, né, a partir do pensamento, a partir do cálculo, a partir, né, de uma dialética aí que Platão vai colocar, ok? Então, a alma, para Platão, já conhece todas as coisas, porque ela vem do mundo inteligível. Ela já conhece todas as ideias de todas as coisas, porque ela já vivia, já existia no mundo das ideias. Então Platão coloca essa questão, né? A alma, o conhecimento de todas as coisas está dentro da nossa alma. Então a gente não aprende nada. O que a gente faz para Platão? A gente apenas é estimulado pelos nossos professores a relembrar de um conhecimento que está dentro da nossa alma. Ok? Essa é parte da teoria das ideias de Platão. Então, mas agora minha alma está aqui nesse corpo. Como que isso aconteceu? Platão acredita que no mundo das ideias tem uma espécie de Deus, né? Um Deus plasmador que contempla todas as coisas, né? Então, por exemplo, a gente pode imaginar aí, né, os animais, né? Então, por exemplo, no mundo das ideias, você tem a ideia de um cachorro, que foi o que? Esse cachorro, a ideia, né? Vamos entender o que são ideias para Platão. Ideia não é só o pensamento na cabeça para Platão, tá? A ideia tem a ver com a essência de uma coisa, tem a ver com a forma de uma coisa, tá? E no mundo das ideias nós temos aí uma espécie de gênero, né, para cada coisa que existe no mundo sensível, ok? Essas coisas que a gente entende como ideia para Platão, seria uma espécie de essência que todas as coisas têm e que seria uma espécie de gênero essencial para essas coisas todas. Então, por exemplo, um cachorro. O que a gente vê aqui no dia a dia, né, é o bulldog, a gente vê o husky siberiano, a gente vê, né, o pug, essas variedades de cachorros que a gente vê. Porque as coisas desse mundo, né, elas estão submetidas à physis, e na physis tudo muda, tudo se transforma, as coisas nascem e morrem. No mundo das ideias não, as coisas elas não se transformam, elas são eternas, elas são, por isso mesmo, por elas serem eternas, elas são perfeitas e imutáveis, ok? Porque as essências não mudam, e sim mudam, são o quê? São as suas cópias, né? Platão acredita então que tudo que existe nesse mundo foi copiado, ok? Para esse mundo. Então, por exemplo, nós teríamos a ideia de cachorro no mundo das ideias, ok? Ou a cachorrinidade, ou caninidade, né? Que é melhor, caninidade.
Então, Platão acredita que tem uma espécie de Deus chamado, né, Demiurgo. Platão acredita em Deus, tá, gente? Ele seria um. Então, esse Deus, né, uma espécie de Deus plasmador, né? Ele está lá no mundo das ideias. Esse Deus plasmador, ele contemplaria as coisas aqui no mundo sensível, ok? Desculpa, esse Deus, voltando, tá? Platão acredita em Deus, ok? Mas esse Deus, ele é uma espécie de Deus artífice, ok, gente? Esse Deus artífice, ele é um Deus plasmador, ok? Ele tem um nome. Qual é o nome dele? Demiurgo. Então esse Deus plasmador chamado Demiurgo, ele contempla as ideias das coisas e faz, né? Ele contempla, esse Deus contempla as coisas e como uma espécie de plasmar, né? Como uma espécie de milagre, vamos dizer assim, ele plasma as coisas aqui no mundo sensível, ok? Então o verbo aí que Platão usa é o verbo plasmar. Então esse Deus Demiurgo, ele contempla a ideia e plasma ela aqui. Por isso surge o cachorro, né? A natureza se encarrega de fazer as espécies de cachorro, né? Vamos dizer assim. Mas o gênero é único, a ideia de cachorro, ok? Aqui podia ser outra coisa, podia ser um cavalo e suas espécies aqui. Podia ser um outro objeto, vamos pegar aqui um celular, né? Esse celular, a ideia está lá. O que acontece aqui? Por que as fábricas de celulares, elas criam celulares diferentes, né? Porque isso vai depender de cada pesquisador. Quanto mais esse pesquisador lembra, né, faz sua alma relembrar da ideia de celular que tem no mundo das ideias, ele vai construir um celular aqui perfeito, ok? Então, essa é a teoria das ideias de Platão. Como é que é o nome desse processo de plasmar? É a chora, né? Platão chama ele de chora, ok? A chora é o momento em que plasma em um corpo, né? Dentro ali da natureza ali, essa corporificação, né? Então, o que a gente precisa fazer o tempo todo para relembrar? A gente precisa fazer o processo de reminiscência, né? O processo de relembrar um conhecimento que está dentro da nossa aula. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, muito complexa, né? Mas muito simples. Platão, então, dá essas dicas pra gente, ok? Espero que vocês tenham gostado da videoaula e a gente se encontra na próxima oportunidade. Um beijo para vocês e até breve.